Olá, amigos autoespectadores! Estamos prontos para colocar no ar mais um episódio do programa Papo de Garagem. Então confiram rapidamente os destaques dessa edição. No quadro Resenha, Milad e Nilson apresentam respectivamente os resultados de novos e usados no mês de fevereiro, incluindo aquelas dicas sobre os mais vendidos que vocês tanto gostam. Além disso, eu e Márcio trataremos de 3 assuntos que vêm sendo bastante comentados. Os recursos disponibilizados pelo BNDES para aquisição de ônibus elétricos por prefeituras de grandes capitais. Mais um anúncio de investimento por parte de uma montadora, dessa vez a Hyundai. E os planos da Caoa de criar uma marca própria de veículos. Vem aí uma montadora nacional? E no quadro Entrevista, teremos o prazer de receber Roberto Leoncini, uma das grandes referências da indústria nacional, particularmente no mercado de pesados, atualmente atuando como conselheiro na Mercedes do Brasil. Vamos aprender um pouco com ele? Vocês já sabem, não importa se trabalham na indústria, ou se estão interessados em produtos ou serviços de mobilidade, ou quem sabe, dicas para fazer uma boa compra, é aqui no Papo de Garagem que você não perde nenhum detalhe. E, aproveitando, é hoje que você vai ganhar o seu boné do Papo de Garagem? Estão prontos? Solta a vinheta que o programa vai começar. Agora sim, olá, autoespectadores! Sejam muito bem-vindos à nova temporada do Papo de Garagem, seu programa quinzenal patrocinado por GWM do Brasil, Parafusos Continental, Veloy, Unidas, Jet Dynamics e apoiado por Abla e Fenalto. Visite o site deles para conhecerem melhor o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Márcio, costumam dizer que o ano só começa depois do carnaval, mas a julgar pela quantidade de pautas importantes, parece até que a gente já está em junho e não em março. É verdade, meu amigo Bacelar. O ano está começando muito rápido e está cada vez mais difícil escolher quais pautas nós vamos tratar aqui no nosso programa, não é? Por isso, meus amigos, acho que vale a pena reforçar com todos vocês. Não deixem de mandar suas sugestões sobre os assuntos que vocês desejam ver analisados aqui no nosso programa. Aproveitem a oportunidade de participar da nossa programação. É isso mesmo, Márcio. Então, vamos de imediato chamar a mensagem do nosso patrocinador master da GWM do Brasil e em poucos segundos estaremos de volta. Ele nem me viu, gente. Foi direto no carro. Super entendo. Você sabia que o Hora 03 é 5 estrelas no Euro NCAP, que é o teste de segurança mais rigoroso do mundo? Claro que sabia, né? Ela comprou o carro. A louca. São 7 airbags e ainda tem um airbag central, que só carro top do top tem. A gente fez questão de não experimentar nenhum, né? Mas tem. Agenda e me chama. Já quero andar de novo. Hora 03. Are you ready? Márcio já ia me esquecendo de passar um recado importante para os nossos autoespectadores. E aí, já se inscreveram no canal para ganhar o seu boné exclusivo? Fiquem ligados, daqui a pouco vamos anunciar os sorteados de hoje. Então corram para não ficar de fora. É isso aí, Bacelar. Vamos então para o nosso quadro Resenha? Técnica, solta a vinheta. Bacelar, como não podia deixar de ser, nosso destaque de hoje é a análise dos números do setor automotivo em fevereiro. E para nos ajudar um pouquinho nessa missão, nós temos o prazer de chamar agora o nosso amigo Milad Kalume da Jet Dynamics. Grande Milad, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa garagem. Olá, Márcio, olá, Bacelar e autoespectadores, tudo bem com todo mundo? Bom, hoje a gente vai falar um pouco do mês surpreendente como foi o mês de fevereiro. Vamos lá, vai ser um prazer falar novamente da nossa indústria com vocês. O prazer é todo nosso ter você aqui conosco, Milad. Então, como foi o comportamento desse mês surpreendente? Feriado Carnaval teve alguma influência nesses números? Bacelar não atrapalhou. O ano passado atrapalhou na segunda quinzena, esse ano atrapalhou na primeira. Na média, ficou a mesma coisa. A gente teve 41% das vendas de carros e comerciais leves na primeira quinzena, 69% na segunda quinzena. Os números considerados normais para o padrão da indústria. E creio que a prova de que não atrapalhou foram as evidências numéricas ao final do mês. Foram 154.388 vendas nesse mês, contra 119.003 unidades em 2023, um aumento de quase 30%. No acumulado, a mesma coisa, 305.475 contra 248.561, um aumento de quase 23%. E a terceira evidência, a média diária de vendas, 6.868 unidades contra 8.577, um salto de quase 25%.
A gente não executou a revisão dos números totais ainda para 24. A gente continua com os 2,3 milhões, mas com um janeiro de aumento de 17% e um fevereiro com números tão positivos, a gente vai revisar esses números. O que a gente não pode, normalmente a gente costuma fazer isso agora no final de março. Realmente vai ter que revisar, né, Milad? Porque foi espetacular. É um mês que já é curto, poucos dias úteis, carnaval, e ainda assim com esse desempenho. Claro que a gente tem que levar em consideração uma série de elementos no entorno, né? As montadoras e redes estavam bastante tocadas, então houve muita promoção, juro zero. A gente tem que lembrar também que a Selic reduziu, então o financiamento ele também reduziu. Inclusive, houve a notícia de que a gente teve mais um pico de financiamento de automóveis, então isso também ajuda. A própria inadimplência na compra de carros também reduziu, então todo o cenário é muito perfeito e ajuda a explicar esse crescimento muito forte, o que dá para a gente assim, uma perspectiva muito interessante para os próximos meses. Realmente um desempenho surpreendente, né? Agora, Milad, e a relação entre vendas direta e varejo? Variou muito em relação a janeiro? Márcio, historicamente, é o começo do ano, as vendas vendas diretas não têm números tão surpreendentes, né? Ela até abaixo daquilo que a gente espera. Veja bem, a gente projetou 55% nessa modalidade para o ano, para essa modalidade no ano. Em janeiro, o mercado foi de 41%. Fevereiro teve uma pequena melhora, fechou com 46%. Mas ambos muito abaixo do planejado, né? Daquilo que a gente esperava. Mas dentro da perspectiva no ano, dentro daquilo que a gente havia planejado. Que realmente o consumidor final, né? O consumidor normal está reagindo também de uma forma positiva. Mas, de qualquer forma, isso meio que bate com um comentário que a Abla fez no último programa que tivemos aqui, e de que talvez as compras desse ano não sigam, as compras diretas desse ano, né? Não sigam o mesmo ritmo do ano passado, não é? Principalmente nesse início de ano, né? Como o Paulo bem comentou. Milad, e o mercado de eletrificados, né? A gente teve aí a volta do imposto de importação, ainda de uma forma gradual, né? A primeira etapa ali mais ou menos uns 10%, que teve algum tipo de influência nos resultados? Bacelar, o mercadinho agitado esse, né? Essa parte dos elétricos. Bom, com a definição do Dolphin Mini na faixa dos R$115 mil, a BYD colocou um veículo naquela faixa de veículos 0 quilômetros que mais se vende dentro do mercado brasileiro. As projeções iniciais davam que os elétricos um percentual de 12% até o final da década, antes os 17,5% previamente à tributação. A gente está passando por uma redefinição completa de todos esses números, né? Então, esse mês, o mercado de eletrificados ficou em 10.445 unidades e 6,8% de participação de mercado. Números inferiores a janeiro, quando teve 12.022 unidades e 8% de participação. Os números mostraram uma acomodação esperada em função da antecipação ocorrida em dezembro, pelo aumento exatamente daquilo que você comentou, das alíquotas que ocorreram, a primeira subida que ocorreu agora em 1º de janeiro, e representaram uma queda de 13% de um mês ao outro. A tendência é de um aumento evidente dentro desse mercado. Só a BYD, para vocês terem uma ideia, ela planeja comercializar, são números públicos, 100 mil unidades. E a expectativa é que os eletrificados fechem em 2024 entre 10% e 12%, né, agora em 2024. Realmente, Milad. A gente tem aí também nesse subsegmento de eletrificados muitas dúvidas como ele vai se comportar ao longo do ano, né? A gente tem, de um lado, a alíquota de importação retornando gradualmente, né? No meio do ano vai dar outro salto. A gente tem as duas principais montadoras responsáveis por trazer os elétricos aqui eletrificados para o Brasil. Elas ainda vão colocar suas plantas em produção, ou seja, vão continuar pagando imposto de importação para cada unidade que eles trazem para o Brasil. Então, isso a gente vai ter que ficar acompanhando de lupa como é que esse mercado vai se movimentar. Nós temos um outro eixo importante, que é a chegada de veículos mais baratos eletrificados, né? A gente sabe que ainda é um ticket médio relativamente alto para o brasileiro em geral. A gente tem reclamado dos veículos a combustão terem um ticket médio na casa de 140 mil, então dá para comemorar, mas não tanto um eletrificado, um elétrico na casa de cento e poucos mil reais, 100 mil reais. Então ainda é um ticket médio elevado para os brasileiros. Então a gente tem que acompanhar por mais meses para poder ter uma visão mais completa do que vai acontecer durante esse ano. Ô Milad, em termos de categoria de produto, como é que anda o cenário? Márcio, esse é um assunto que não muda mês a mês, né? Você vê por tendências. O que a gente observou do final do ano passado para agora é uma solidificação das SUVs no mercado brasileiro, né? E mais, mostra uma ampliação, né? De 1,1% em relação ao mercado total.
No acumulado, né, do ano, são 36,9% de SUVs vendidas, seguido pelos hatchbacks, 28,5%, uma retração de 0,3%, pelas picapes, 19,1%, um acréscimo de 1,6%, e pelos sedãs, que se recuperaram um pouco, fechando no acumulado em 11,7%, um acréscimo de 2,1%. A gente está seguindo mais ou menos a mesma tendência do ano passado, em termos de tipo de produto que o mercado está consumindo, né? O interessante é que as vendas estão crescendo, eu acho, né? E isso pode já ser reflexo, inclusive você tem colocado muito isso, né, Bacelar, do início de uma nova guerra de preços que estão começando a assistir por aqui, né? Que viu agora a Caoa colocando o Chery aí, o Tiggo 7, né, por R$135 mil, né? Várias marcas estão reduzindo e muito os seus preços, né? Como eu costumo falar, né, mas santa concorrência, né? Todo mercado ele fica bastante saudável quando você tem concorrência honesta, né? Mas vamos lá, a gente está falando aqui em guerra de preço, em concorrência e isso, o impacto que isso traz no mercado, né? Talvez seja interessante aí, Milad, os nossos autoespectadores, como sempre, eles ficam ansiosos aqui para receber essas dicas preciosas que você traz no que diz respeito aos modelos 0 km mais vendidos nesse início de ano, né? Alô, você olho vivo para não perder nenhum detalhe. Bacelar, entra mês, sai mês, não adianta. Número 1 tá com a estrada. É impressionante, viu? Esse comercial leve é disparado preferível aqui no mercado brasileiro. O Polo continua performando muito bem, fechou em fevereiro na 2ª posição. O Renault Kwid performou também muito bom, fechou na 5ª posição. Aí a gente verifica também no acumulado, além dos 2 primeiros já citados, né? Surpreende a picape Hilux na 9ª posição. A tendência é que ela não permaneça, né, no top 10, mas certamente estará presente entre os mais vendidos do mercado brasileiro e surpreende por se tratar de um veículo com ticket médio muito elevado, né? Essa que é o grande comentário com relação à Hilux. Seria bem interessante, né, se em algum momento posterior a gente conseguisse fazer um drill down nesses números, porque, por exemplo, talvez tenha uma influência regionalizada no resultado da Hilux, que realmente se chama atenção, né? No meio de tantos carros de ticket médio mais baixo, aparecer uma Hilux, e eu fico assim com uma leve impressão de que isso sofre uma influência muito grande do pessoal do agro, né? O carro diesel, é um carro grandão, pode ser que o sucesso de venda deles para a turma do agro puxe esses números para cima, mas de qualquer maneira é um resultado para ser comemorado. Parabéns para a Toyota, fazendo um belíssimo trabalho. Essa questão de estrada é um negócio interessante também, né? Os famosos cowboys do asfalto, né? Que é um mercado que tem no Brasil e só no Brasil, né? Sim. Agora, Milad, para fechar, como é que anda o ranking em termos de marcas? Aqui, Márcio, é uma observação muito interessante. Dentro dos top 10, não teve alteração entre as marcas, né? Existiu uma troca, simplesmente, entre Renault e Jeep na 6ª e 7ª posições. A primeira, né, a Renault performou melhor em fevereiro do que a Jeep, mas é substancialmente isso. O resto é tudo igual. O que chama novamente a atenção é a BYD na 10ª posição, né? É uma marca, falando dos carros de passeio, é o 2º ano dela aqui no mercado brasileiro. Ela está no Brasil desde 2013, mas, novamente, lembrando, mais focada dentro dos pesados, e em especial dentro da operação de caminhões. Mas é aquilo, são os chineses que parece que estão vindo com tudo mesmo. Milad, os chineses realmente são muito agressivos no mundo inteiro, né? Bom, agora vamos ver como é que vai ficar com essa história do aumento dos impostos, né? Isso a gente vai ter que pagar para ver como é que vai ficar isso no futuro, né? Exatamente, como a gente comentou, né? Bom, Milad, te agradecer mais uma vez imensamente aí a tua participação, como sempre, trazendo informações super relevantes para a nossa discussão aqui. Com certeza, nossos autoespectadores estão super felizes em ouvir as tuas dicas, principalmente aí para ajudar eles a comprarem o carro certo, tomar a melhor decisão de compra. Milad, meu amigo, mais uma vez obrigado. Sem dúvida, os nossos amigos autoespectadores estão saindo daqui entendendo mais um pouquinho do mercado hoje. Márcio Bacelar, sou eu que agradeço aqui a oportunidade de trazer os números, né, da Jato do Brasil, mas principalmente agradeço o tempo dos autoespectadores, a possibilidade de compartilhar com vocês um pouco do mercado brasileiro e poder trazer isso ao público, né, trazer um pouquinho do nosso conhecimento. É isso que me move e também me motiva a melhorar no dia a dia. Eu só tenho a agradecer. Obrigado mesmo. Meus amigos, não se esqueçam de nos enviarem suas sugestões e, se me permitem uma sugestão também, visitem o site da Jato. O link está aqui embaixo nos comentários. Bom, Márcio, como sempre, para a nossa análise ficar bem completa, a gente precisa olhar o mercado de usados, né? O maior mercado de automóveis brasileiro, e eu acho que a gente tem que chamar o nosso próximo convidado. Verdade, né, Bacelar? Está na hora de, mais uma vez, convidarmos o presidente da Fenalto, que em pessoa vai nos atualizar sobre esse importantíssimo segmento de mercado. Enilson, seja muito bem-vindo novamente à nossa garagem.
Olá, Márcio. Olá, Bacelar. Olá, Milad, que está com a gente aqui também. É um prazer enorme estar mais uma vez com vocês aqui e poder falar para vocês sobre o mercado de seminovos e usados, trazendo as notícias mais quentes do fechamento do mês de fevereiro. Obrigado pela vinda de novo, Enilson. Você sabe que você já é de casa, você já é um irmão nosso aqui, mas não vamos nem perder tempo. Vamos lá, vamos entender melhor como é que foi o fevereiro dos carros usados no Brasil. Legal. Primeiro ponto que é muito importante falar para vocês é que o mês de janeiro deste ano de 2024 teve 22 dias úteis contra um mês de fevereiro de 19 dias úteis, se contarmos com a quarta-feira de cinzas. Se a gente não contar, são 18 dias úteis, ou 18,5 para ficar mais acomodado, né? Então, se contarmos os dias corridos, o mercado de usados ele teve uma queda de 4,7%, mas se formos nos dias úteis, a gente teve um crescimento de 15,3%. Né? E o mais interessante de tudo é que a gente já atingiu em fevereiro o número de 2.344.155 veículos comercializados no Brasil, tudo isso de seminovo. Né? Então, esse acumulado versus o ano anterior, a gente já tem uma vantagem, uma gordura para queimar, não sei se é essa a analogia que a gente pode fazer, de 14,2. Olhando para esse número de 2.344.000, a gente começa a vislumbrar um fechamento de ano acima dos 15 milhões, que seria recorde batendo o ano de 2021. É sensacional, né? Eu realmente não canso de ficar impressionado com a pujança desse mercado de usados aqui no Brasil, né? O que comprova cada vez mais que ele é muito mais aderente ao perfil econômico-financeiro do brasileiro médio. O veículo usado ele está mais alcançável, principalmente quando nessa análise, Nilson, a gente não fala só de seminovo, né, que tem o preço mais encostado ali no zero. A gente fala de todas as categorias, inclusive os velhinhos, né, como você costuma mencionar. Então, assim, o perfil está muito claro. E quando você fala, né, que já em fevereiro, com apenas 2 meses, a gente já chegou mais ou menos no que se espera vender de zero o ano inteiro, é uma diferença realmente muito grande. Então, Bacelar, eu tenho falado basicamente em todos os lugares que eu visito e encontro pessoas de que esse não era um cenário que a gente gostaria que acontecesse, que se descortinasse, que o cenário fosse diferente, porque, mais uma vez, eu volto a falar aqui, não existe fábrica de carro usado. Então, quando a gente não tem novos crescendo, e graças a Deus que agora está crescendo, a gente tem um enfrentamento com a realidade da falta de elasticidade para o futuro. Em sendo assim, a gente gostaria muito que o veículo 0 km performasse melhor. Mas, ainda assim, respeitando a capacidade de absorção, né, dos preços dos veículos pela população brasileira, eu acho que a gente está vislumbrando um ano muito bom. E só para você fazer um comentário aqui que você falou, os velhinhos cresceram 17,5%, que são veículos acima de 13 anos, ou seja, a população que tem menos poder econômico, ela está consumindo sim veículos e é isso que faz o negócio girar, né? Que são 17, essa é uma base da pirâmide muito grande e que, portanto, 17,5% de crescimento acima dos 15,3% que a gente está olhando é uma demonstração clara de que a gente ainda tem muito espaço para ganhar. E aí quando você soma o crescimento do mercado de zero, mesmo com esse mix ainda não privilegiando o carro mais barato, né? Com o crescimento do mercado de usados, eu acho que é um bom sinal de que o país está começando a andar para frente. Eu acho isso extremamente positivo, né? Agora, Nilson, como sempre, assim como no caso dos veículos novos, os nossos amigos autoespectadores estão meio que ansiosos para receberem dicas valiosas suas aí sobre os modelos mais vendidos entre os usados do mês passado. Meus amigos, essas dicas são muito importantes. Atenção, então, para não perder nenhum detalhe importante. Principalmente, Márcio, porque se a gente está falando para o consumidor brasileiro, a gente está falando na valorização do carro dele, e se a gente está falando, e aí é o meu público, para as lojas que comercializam veículos, a gente está falando numa melhor composição dos seus estoques para ter uma rentabilidade melhor. Então, olhando para isso daí, a gente vai mostrar para vocês que o Gol continua na liderança, até porque desde a década de 80 que ele é fabricado, portanto, tem Gol aí espalhado pelo Brasil inteiro, né? Então, o Gol comercializou 55.745 unidades e ele abocanha 7,77% do mercado, seguido do Uno com 31 mil, seguido do Palio com 30 mil.
Agora, os destaques que eu chamaria a atenção para vocês, porque a gente, com certeza, ao longo do ano, a gente vai ver essa aproximação, é que já se aproximam bem o HB20 e o Onix. Na realidade, o Onix um pouco mais acima e o HB20 um pouco mais abaixo do Palio. Então, esses dois já se aproximam bastante e a gente vai ver, seguramente, esses dois tomando a posição do Palio. Apesar de serem modelos que foram lançados bem depois do Gol, do Uno e do Palio. Então, é basicamente isso que a gente tem para mostrar para vocês. Um destaque especial, que eu acho que confirma o que o Milad falou, é que a Strada está dando um banho em veículos comerciais leves, né? Ela tem 20% do mercado de seminovos em comercialização, né? Com 24.455 unidades comercializadas, até agora acumulado, né? Então, a Strada está dando um banho, a Saveiro vem atrás dela com 13, a S10 vem com 9, e olha só o que vocês estavam falando ainda há pouco, que está nesse programa aqui. A Hilux começa a aparecer pelo menos esse mês, não sei se vai continuar, mas ela já começa a aparecer quase que empatada com a S10, que era um terceiro, vamos dizer assim, uma medalha de bronze com folga. Parece que agora já não tem mais tanta folga assim, porque a Hilux começa a encostar nela. Então, eu acho que esses são os pontos interessantes. Mais um destaquezinho pequenininho. A Toro também já começa a aparecer nesse mundo, apesar dela ter apenas 7 mil unidades vendidas, mas ela tem 7,8% de participação no mercado. Então, a Toro está ali querendo chegar, mas a Hilux já chegou no pódio, quase no pódio. Eu acho que essa questão do veículo, da faixa de entrada que você coloca, né? É aquilo que a gente sempre comenta, né? Quem está atendendo esse mercado hoje são vocês, né? A gente já vendeu 3 milhões e 800 mil unidades de veículos zero no país e hoje esse consumidor de menor faixa de renda, quem está atendendo esse mercado são vocês aí do mercado de usados, né? Eu acho inclusive que essa mudança de faixa que você coloca aí agora para HB20, para Onix, que já é um carro de um degrau um pouco mais moderno, vamos chamar assim, um pouco mais atualizado tecnologicamente, acho que é natural, inclusive, né? Porque eles já são os sucessores dos carros um pouco mais antigos, não é, Nilson? Perfeitamente. A plataforma, o HB20 é um veículo, vamos dizer assim, até a montadora é uma montadora que a gente pode ainda chamar, né, de uma montadora nova no Brasil, apesar dela não ser tão nova assim, mas assim, se a gente falar daquelas antigas 4, né, principais, a Hyundai já se acomoda ali disputando o mercado com o HB20, que é um carro que eu diria para vocês, porque eu rodo esse Brasil afora e cada lugar que eu vou eu pego um carro de aplicativo, eu diria para vocês que o HB20 é o carro do aplicativo. Ele é o carro que atende a todos os requisitos do aplicativo em termos de economia. Ele é econômico, ele leva você para os lugares, tem um espaço muito bom. Então o HB20 se acomodou ali, naquela posição, né? E o Onix eu acho que ele é um pouco mais voltado para a família, é um carro, vamos chamar assim, de quase um carro básico, mas cheio de gadgets que pode atender a família, não obviamente pensando em algo muito mais sofisticado, multimídia mais sofisticado, mas esses dois estão muito bem. Pois Nilson, você já tinha dado spoiler dos velhinhos, mas o pessoal aqui, os nossos espectadores, eles certamente vão querer ver o cenário completo, né? Como é que está o desempenho por todas as faixas de idade? Então, por todas as faixas de idade, do 0 a 3, que a gente chama de seminovos, né, cresceu 15,7%. Do 4 a 8 anos de usado, ele cresceu 15,6%. O destaque negativo é que de 9 a 12%, de 9 a 12 anos, só cresceu 11,8%. E os velhinhos deram um banho em todas essas outras faixas, crescendo 17,5%, o que é um desempenho fantástico. Quando cresce pouco, ainda cresce 2 dígitos, né, Nilson? Realmente, sim, o mercado de usados está bom. Oi? É bom lembrar que quando a gente fala de 13 ou mais, a gente que gosta um pouco, né, que entende razoavelmente de aritmética, quando a gente faz 13 ou mais, e aí tem aquela história de tendendo a infinito, que não é infinito, mas é bem distante, né, esse número só tende a ser favorecido, porque no ano que vem, o cara que era 12 vira 13, 2 anos para frente, o cara que era 11 e 12 vira 13. Então esse número só tende a crescer. Mas ainda assim, como a gente mede a troca de propriedade, a gente percebe que esses carros estão sendo muito bem comercializados. Muito bom. Nilson, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o nosso chamado.
Eu tenho certeza que conhecer o comportamento do mercado de usados é muito importante para quem nos assiste e para quem trabalha no nosso setor automotivo hoje. Sem dúvida nenhuma, né, Márcio? Para entender bem o cenário do mercado hoje, não tem como você não fazer uma visão mais completa. Eu diria até mais, né? No próximo episódio, aí vem o Paulo trazendo a questão da locação também, que tem uma representatividade gigante. Então, a gente com essas etapas, né? Traz o Milad, traz você, traz o Paulo. A gente consegue entregar para os autoespectadores um cenário muito completo, sem falar as dicas dos veículos mais desejados no zero, nos usados, das locadoras. Então, nossos autoespectadores que estão aí no momento de decisão, eles têm toda a informação na mão para tomar a melhor decisão. Bom, eu espero que com a chegada do Paulo eu vou ter que encomendar um terno, porque aí o nível do programa vai crescer bastante. E recomendo ao Milad que faça a mesma coisa, porque aí a gente está fazendo o programa chegar num nível altíssimo. Pois é, o cara é só quase 50% do mercado brasileiro, né? Ele merece ser bem recebido, né? Meus amigos, deixa eu dar um recado aqui para os nossos amigos autoespectadores, né? Meus amigos, não se esqueçam de visitar o site da Fenalto, né? O link também está aqui embaixo nos comentários. E você, vai comprar, vai vender, novo, usado, carro, moto, quem sabe um caminhão? Não deixe de se inscrever no canal e assista nossas dicas para tomar sempre a melhor decisão. Meu amigo Bacelar, dando sequência na nossa resenha, um dos temas que eu acho vale a pena a gente analisar é a viabilidade de incrementarmos as frotas de ônibus elétricos nas grandes capitais do Brasil já neste 2024. Certamente essa discussão é crucial, especialmente considerando os avanços anunciados recentemente. O financiamento de ônibus elétricos com recursos do BNDES para os operadores da cidade de São Paulo, por exemplo, é um passo significativo nessa direção, na minha opinião. Espera-se que essa iniciativa, anunciada em outubro, seja liberada já nos próximos 2 meses, permitindo a aquisição de 1.300 ônibus à bateria. Isso representaria uma renovação de 10% da frota da cidade, que é composta hoje por 13 mil unidades. Vale ressaltar, Bacelar, que essa iniciativa é voltada apenas para montadores que produzem no Brasil, e algumas empresas já estão credenciadas, né? São os casos da Mercedes, da BYD, da Marco Polo e da Eletra. Pois é, Márcio. Sem dúvida nenhuma, é muito bom a gente observar a preocupação com descarbonização, tomar esse nível de conscientização no transporte pesado também. Né? Aqui no caso, falando especificamente sobre ônibus, né? É uma iniciativa para se aplaudir de pé, sem dúvida nenhuma. Talvez a única questão que valha uma reflexão, mais uma vez, assim como no programa Mover, tomar o caminho de legislar tecnologia, para mim, é equivocado, quando o correto seria legislar objetivos. Aliás, foi uma observação muito bem colocada na nossa entrevista no episódio anterior, né? O Mauro Correia, o nosso entrevistado, CEO da HPE, ele mencionou exatamente isso. Não custa relembrar que o ambiente tecnológico trabalha com ciclos de inovação muito curtos, o que nesse caso pode trazer o mesmo problema dos automóveis de passeio. Afinal, o que vai acontecer se daqui a pouco surgir uma nova tecnologia revolucionária que apresente uma capacidade de carbonização muito superior às alternativas atuais a um custo mínimo? Ou quem sabe até um avanço surpreendente de uma das alternativas já existentes? Aqui no Brasil a gente tem HVO, biodiesel, hidrogênio, são só alguns exemplos de tecnologias de propulsão já sendo testadas aqui no Brasil. Por que não contemplar também, ao invés de focar apenas na eletrificação? Isso, inclusive, daria muito mais espaço para a nossa nobre engenharia nacional, que, a propósito, nunca me arrependi de ser fã. E sem falar no cuidado redobrado com soluções únicas quando a gente lida com dinheiro público. Acho que, no mínimo, caberia uma reflexão. Boa hora, inclusive, para relembrar a famosa frase do nosso querido amigo Christopher Podgoski. Christopher, um abração para você. Presidente da Scania, o futuro não é elétrico, é eclético. Outra notícia importante de destacar, Bacelar, é o recente anúncio de investimento feito pela Hyundai para o Brasil, um aporte de 1 bilhão e 100 milhões de dólares até 2032. A montadora planeja focar no desenvolvimento de carros híbridos elétricos e movidos a hidrogênio verde. E embora os detalhes específicos desse investimento ainda não tenham sido divulgados, eu acho que a notícia é promissora para o avanço da mobilidade sustentável no país. E nessa semana também estão acontecendo grandes anúncios de investimento por parte da Toyota e da Stellantis. Isso é para ser muito celebrado também. A julgar pela importância desses aportes, dá para imaginar mais lançamentos surpreendentes vindo por aí. A conferir. Pois é, cara. E só para falar de montadora, já que a gente está falando de montadora, vamos falar um pouco mais da Caoa também, né? Acho que vale a pena a menção ao comentário feito pelo Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, né? O atual CEO da marca, né? Sobre os planos de criar uma marca própria de veículos para o mercado brasileiro. E isso, para mim, é muito intrigante, né? Com o desenvolvimento local de produtos e uma rede de fornecedores estabelecida, essa iniciativa poderia potencialmente levar à realização do velho sonho de ter uma montadora nacional aqui no Brasil.
Todos esses eventos e investimentos indicam um movimento significativo em direção a uma mobilidade mais sustentável e a potencial expansão da nossa indústria automobilística brasileira. De fato, Márcio, o posicionamento anunciado é no mínimo audacioso, mas não tem nada de inalcançável. Quanto mais players fortes e determinados a investir na produção local nós tivermos por aqui, maiores serão as ofertas de emprego, a concorrência sadia, produtos mais e mais qualificados e preços mais acessíveis. É verdade, meu amigo Bacelar. Bom, meus amigos, chegou o momento do nosso tão aguardado quadro entrevista, mas antes é importante lembrarmos que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Parafuso Continental, a Veloy, a Unidas e a Jato Dynamics, e que também é apoiado pela Abla e pela Fenalto. Eu sugiro a visita ao site deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Márcio, antes de começarmos a entrevista, que tal anunciarmos os ganhadores de hoje do nosso boné do Papo de Garagem? Boa ideia, vamos nessa? Então, senhoras e senhores, vou até botar o boné. Aqui estão os sorteados de hoje dentre as pessoas inscritas aqui no canal. Olho na tela. Vamos lá, os sorteados de hoje são Roberto Alucci, André Ferreira e Paulo Santos. Atenção para as instruções. Vocês devem entrar em contato com a nossa produção através do e-mail que está aqui embaixo na descrição do episódio, para combinarmos como vamos enviar os bonés para vocês. Aguardamos o contato dos felizardos. Vocês têm um prazo de até 7 dias corridos para fazer contato conosco. Então, olho vivo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, então se inscreva agora mesmo e não perca o próximo sorteio. Agora sim, técnica, solta a vinheta do nosso quadro Entrevista. Bom, meus amigos autoespeculadores, nós temos a honra de receber agora o Roberto Leoncini, que é uma das grandes referências da indústria nacional. Formado em Engenharia Mecânica e pós-graduado em Negócios pela Universidade de Irvine, na Califórnia, ele tem MBA em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e é pós-graduado em Gastronomia pela Universidade de Morumbi, aqui em São Paulo. Leoncini tem vasta experiência na área comercial no segmento de caminhões e ônibus. Ele iniciou sua carreira como representante distrital, passando para atendimento a grandes frotistas, gerente, diretor de vendas e responsável pela operação comercial Brasil da Scania. Depois foi vice-presidente de vendas e marketing da Mercedes-Benz do Brasil até 2014, né? Até o final do ano passado, e atualmente ocupa uma cadeira no conselho da companhia, né? O Leoncini se destacou por sua forte atuação na rede de concessionários e foco na experiência do cliente, acompanhando tudo de perto para que esse cliente, durante todo o tempo, tivesse máxima satisfação, tanto com o produto como com todo o serviço da Mercedes, né? Seu trabalho se baseou principalmente em aliar produtos de qualidade a serviços de excelência que sempre entregaram muito valor no mercado. Leoncini, meu grande amigo, é um enorme prazer te receber aqui na nossa garagem. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo. Prazer meu, Márcio, Ricardo, obrigado pelo convite. É uma honra poder compartilhar com vocês aí, com toda a sua audiência aí, um pouquinho aí desse tempo aí que eu tive na indústria de caminhões e ônibus aí, de veículos comerciais, né? Leoncini, a honra é toda nossa, cara. Bom, meu amigo, faz muito tempo que eu te conheço, né? Para aqueles que ainda não sabem, nós quase que começamos ao mesmo tempo nesse setor automotivo. Eu nem vou dizer há quanto tempo atrás, mas posso dizer que eu sou uma das pessoas que tiveram a honra de acompanhar quase toda a tua carreira, que eu garanto, cara, foi muito brilhante. Eu não estou dizendo isso à toa, você realmente deixou tua marca na estrada. Primeiro na Scania e agora, nessa última década, na Mercedes, né? Então, eu acho que a primeira pergunta é inevitável, né? A vida de um executivo é cruel e sempre chega um momento da gente passar o bastão. E agora, cara, como é que você está planejando o teu futuro? Agora que você é pós-graduado em gastronomia, o que você vai fazer na vida, cara? Vai abrir um restaurante? Ô, Márcio, essa história do pós-graduado em gastronomia, cara, pra você ter uma ideia, eu fiz isso em 2001, né? Há muito tempo atrás, né? Foi um jeito de eu fugir da panela de pressão também. Eu tive que achar uma atividade alternativa aí para desopilar um pouco a cabeça e fui fazer essa pós-graduação na Anhembi Morumbi em padrões gastronômicos. O que você falou, chega uma hora que a gente tem que deixar os que vêm vindo tomarem conta, né? Assim como aconteceu comigo, agora acontece com quem está lá assumindo as posições, o Jefferson e o Walter, né? Tudo planejado, tudo discutido, 3 anos discutindo isso. Essa oportunidade de ficar no conselho eu acho super interessante, né? Eu quero continuar contribuindo, né? Não quero estar no dia a dia, mas quero continuar contribuindo. Afinal de contas, eu tenho 35 anos aí de estrada, né? Como você bem colocou. Você teve a oportunidade de ver a carreira inteira, porque quando eu entrei você já
Você estava lá há pouco tempo, mas eu entrei logo depois de você, né, na Scania. E vou também compartilhar outros conselhos, né? Eu tenho outros convites, eu estou analisando, são todos convites que não conflitam entre si, né? Mas tem muita coisa para compartilhar em relação à gestão, em relação a vendas, marketing, gestão de pessoas, né? Gestão de rede, principalmente atenção com o cliente. Eu acho que eu tenho muita coisa aí que eu acho também é um desperdício não compartilhar, e compartilhar dessa maneira nos conselhos, eu acho que vai ser importante. E tem outras atividades também que eu quero fazer, eu quero ver se eu consigo ajudar mais o Amigos do Bem, por exemplo, que eu já tenho uma relação, ajudar mais Fabet, onde eu tenho interesse particular, porque eu gosto muito dessa história de educação no trânsito, né, de formação de motoristas. Então tem bastante coisa, viu, Márcio? Se eu bobear, daqui a pouco eu estou fazendo mais do que quando eu estava trabalhando formalmente, né? E é isso que eu preciso tomar um cuidado também. Bem-vindo ao time. Aliás, eu vou voltar, né? Vou começar também agradecendo a tua presença aqui, né, Leoncini? Poxa, é uma honra muito grande para a gente, se que amealhou essa experiência nesses anos todos. Eu costumo dizer, né, bem-vindo para o nosso time de conselheiros, né? Porque eu acho que não tem atividade mais nobre do que você compartilhar conhecimento, né? Não é só acumular, né? É a arte de você também dar o give back, né? Ajudar pessoas que estão começando carreira, ou não estão começando, mas estão mais novos, estão ainda chegando ali na metade da jornada, talvez. Mas eu fico muito feliz de ver você trilhando essa jornada também. E o dia que você quiser trocar experiência especificamente sobre essa posição de conselho, pô, vai ser com certeza uma conversa muito bacana. Mas tirando proveito aí, né, de toda essa experiência nesses anos todos, eu acho que tem uma outra pergunta meio óbvia, né? Falando principalmente do mercado de caminhões, né? A gente já sonhou com o mercado lá nas 200 mil unidades ano. Você acha que isso ainda é possível? O que você vê no horizonte para o mercado de caminhões? Ricardo, obrigado, né, também pela essa sua abertura aí. É lógico que eu vou querer bater um papo com você também. Eu tenho meu grupo lá do IBGC, mas assim, você também é uma sumidade aí em compartilhar conhecimentos, então nós vamos conversar com certeza. Falando do mercado de caminhões, a gente já discute isso há muito tempo, né? Se a gente olhar a idade média da frota e olhar que nós somos e vamos continuar a ser por bastante tempo um país tipicamente de carga rodoviária, né? Então, 62, 68, 65, depende de que estudo você olha, das mercadorias, da carga no Brasil, roda em algum momento em cima de caminhão. Então, se a gente olha o tamanho da frota, a idade da frota, e pensando que a gente deveria acelerar uma renovação da frota por uma questão de eficiência, de segurança do trânsito, né? E inclusive também agora super em voga de redução de emissão, né? A gente deveria estar falando de 200 mil caminhões por ano, né? E mesmo assim a gente vai levar um tempo bastante grande para reduzir a idade média da frota. Agora, a gente conhece todos os problemas que tem por trás para isso acontecer, né? Nós temos uma falta de estabilidade, principalmente quando a gente olha para a economia, né? A economia nossa, ela tem altos e baixos, e isso aí não permite muito um planejamento adequado, né? Nós temos um problema sério de capacidade de crédito dos clientes também, né, para fazer essa renovação de frota. Nós temos aquele velho problema aqui no Brasil, que é o modelo de negócio dos transportadores tradicionais, né? Isso está mudando, mas ainda está muito enraizado, que é: eu compro bem, quero vender melhor ainda e realizo o lucro da operação que deveria ser em cima do frete, eu realizo nessa operação de compra e venda, né? Por isso que a gente tem caminhões seminovos e usados super valorizados aqui no Brasil em relação aos outros países no mundo, né? É fácil, você pega um caminhão de 3 anos aqui, pega um caminhão de 3 anos na Europa, pega um caminhão de 3 anos nos Estados Unidos, dá para ver claramente essa diferença, né? Ela é bem absurda, né? Eu tinha a chance de ver isso quase todo dia, porque a Mercedes tem a operação de seminovos e usados, e às vezes a gente batia na porta desses grandes traders de caminhões seminovos e usados aí para tentar escoar alguma coisa do estoque, alguma coisa específica, e a hora que eles vinham para cá, traders globais, né? Eles vinham para cá, olhavam o preço dos caminhões aqui e eles ficavam assim bastante assustados, porque aqui o caminhão usado seminovo vale, sei lá, 30%, 40% a mais do que um de mesmo ano na Europa, né? Então, esses fatores, e fora a falta de um programa estruturado, que tenha começo, meio e fim, né? E tenha principalmente financiamento por trás,
de renovação de frota, isso dificulta chegar nos 200 mil caminhões, né? Mas eu entendo que para o país seria necessário, não para a indústria, assim, não olhando pelo lado da indústria, lógico que para a indústria é fantástico, para os fornecedores é excepcional, mas para o lado de ganho logístico, ganho de eficiência logística, isso seria super importante acontecer, né? Cair drasticamente a idade média da frota, e só se consegue com uma entrada maciça de novos caminhões, né, ano a ano, né? Então, dos 200 mil, tem condições econômicas. Nós agora somos uma das 10 maiores economias do mundo, né? De novo. Então, carga existe, né? Falta o entorno, falta o contorno para poder fazer com que isso aconteça. Capacidade produtiva existe, né? Disposição dos clientes existe, mas a gente sabe como é que é o transporte de carga, né? Você tem pouca barreira de entrada, muito caminhão antigo que não deveria estar mais rodando ainda. Isso reduz o frete, porque esse pessoal, infelizmente, eles têm que sobreviver, eles rodam por qualquer coisa, né? E aí o gerador de carga, o embarcador, ele aproveita disso, né, para reduzir o frete, e com o frete reduzido, infelizmente, não dá para você fazer investimento, né? Então a gente fica nessa roda, né? A gente precisa travar essa roda e começar a olhar para o futuro, né? Esse é meu ponto de vista, né? Muito bom. Agora, Leoncini, vamos ir a bola de cristal um pouco no curto prazo, né? Nós tivemos um grande soluço no mercado brasileiro no ano passado, devido principalmente à introdução da tal da tecnologia Euro 6 e da atualização dos preços que a chegada dessa tecnologia provocou, né? Como é que você acha que poderá ser a reação do mercado nesse 2024? Você acha que a gente tem alguma chance de tentar chegar pelo menos em torno das 160 mil unidades que a gente vendeu lá em 2022 entre caminhões e ônibus esse ano? Márcio, eu acho assim, ó, falando de ônibus, nós vamos ter um mercado significativo, principalmente empurrado pelo programa do Caminho da Escola, né? Então nós estamos falando aí de 12, 13 mil unidades que vão entrar, né? Tem que entrar, está no edital, quem ganhou as concorrências vai ter que entregar, né? Então fora o mercado normal de ônibus, que a gente está vendo bastante renovações, principalmente nos sistemas rodoviários agora, né? Algumas ainda restantes nos sistemas urbanos, mas os rodoviários estão fazendo bastante investimento, né? Eles ficaram um tempo sem renovar a frota, eles têm que renovar a frota. Então eu acho que o mercado de ônibus vai ajudar, vai ser significativo. O ano passado a gente já teve uma surpresa aí com o tamanho do mercado de ônibus, eu acho que o mercado vai ser maior ainda esse ano, né? Então isso pode ajudar os 160 mil. Do lado de caminhões, eu também vejo que tem toda uma oportunidade para as coisas acontecerem. Por quê? Porque os preços de Euro 6, eles estão equilibrados agora, né? Eu acho que eles se ajustaram, né? O próprio mercado ajustou. E também as montadoras fizeram alguns movimentos, por quê? Porque caiu um pouco o custo, né? Aquela insanidade que a gente viu acontecer durante a pandemia, por causas logísticas, por falta de componente, etc, né? E por aumentos significativos nos preços das matérias-primas, isso agora tende a se ajustar, né? Então isso vai possibilitar também que as montadoras façam alguns movimentos. E a gente olha isso, né? Se você olhar em todas as ofertas que acontecem no mercado, você vê que já existem movimentos aí, né? Todo mundo oferecendo alguma coisa para o cliente para fazer o investimento. Nós temos a geração de carga por trás. O que nós precisamos tomar um cuidado, e precisa tomar um cuidado, é em relação à safra, o que vai acontecer em alguns estados, né? Nós vamos ter algumas quebras que vão ser significativas de volumes, e nós vamos ter um momento que ele faz muito tempo que não acontece, é uma quebra com o preço das commodities lá embaixo. Porque normalmente o que acontecia? Você tinha uma quebra por causa do clima, que isso acontece, né? A agricultura faz parte, só que você tinha uma compensação no preço. Dessa vez parece que a gente tem os dois momentos acontecendo ao mesmo tempo, né? As commodities estão bem sacrificados os preços, né? Por estratégia dos players globais aí, e nós vamos ter uma quebra no volume. Então isso pode afetar alguns investimentos do lado do agronegócio. E eu me preocupo principalmente não é com esse ano, que eu acho que esse ano ainda nós não vamos ter problema nenhum. Me preocupo o ano que vem, se a gente vai ter a mesma área plantada e etc, porque o agricultor pode ficar desestimulado. Então, você tem geração de carga, você tem, teoricamente, aí uma
linha de queda de juros, né? Apesar que ainda 9% é um absurdo, né? Mas tudo bem, melhor do que 12%, né? Sem dúvida nenhuma. E aí o transportador, se tiver o contrato por trás, ele faz o investimento, né? Ele não se preocupa, porque ele tem o contrato por trás. Então eu acho que a gente tem uma possibilidade de chegar nesses números aí que você está falando, se a gente olhar de 6 toneladas para cima, né? Pode ser que a gente chegue sim. Não é uma coisa muito distante assim da realidade. Agora, atenção na safra, atenção no agronegócio, né? Isso é super importante ter. E nós vamos saber isso com mais 2 meses aí, os efeitos, né? Porque começou a colher, daqui a pouco a gente sabe os efeitos, e aí a gente vê o efeito dominó, se ele vai acontecer e com que intensidade ele vai acontecer, se ele acontecer, né? Não vai ser por falta de torcida, com certeza, né? Antes da próxima pergunta, eu aproveito para lembrar aos nossos autoespectadores, vocês podem escrever suas sugestões de próximos entrevistados para as edições futuras, aqui embaixo nos comentários. Não perca essa oportunidade de interação. Agora, Leoncini, voltando a falar de ônibus, mas agora ônibus urbano, né? Você está acompanhando certamente esse programa do governo de incentivar a chegada de ônibus elétricos nas grandes capitais. O BNDES está saindo com esse plano bastante agressivo, desde que as compras, obviamente, sejam efetivamente feitas de montadoras nacionais. Qual é a tua visão sobre essa iniciativa? Não, eu acho super importante, sem dúvida nenhuma, a gente já conversou em outras ocasiões, né? A eletrificação ela vai começar, e já começou pelo ônibus urbano, e depois ela vai avançar também com os veículos comerciais urbanos, né? Isso vai acontecer. Eu vejo com ótimos olhos essa iniciativa do BNDES, porque se você não tiver incentivo em todos os lugares do mundo que isso aconteceu, veio com uma série de incentivos por trás, que efetivamente você melhora a qualidade de vida da população, saúde, etc. Agora, Ricardo e Márcio, eu fico bastante assim, preocupado, porque pouco se fala da infraestrutura de carregamento, né? A gente fala de financiamento do ônibus e a gente precisa olhar para a infraestrutura de carregamento, né? Isso é super importante, né? São Paulo, por exemplo, é uma cidade de baixa tensão, né? E para você conseguir carregar 3, 4, 2, 8 mil ônibus nas garagens, você precisa ter uma estrutura de alta tensão, né? Perto das garagens, né? Para poder fazer esse carregamento. Então, esse é um ponto de atenção. E assim, a gente sabe que é mais fácil financiar ônibus do que construir infraestrutura de carregamento, né? Porque infraestrutura de carregamento, infelizmente, ela tem que ser feita onde está a garagem. Você não vai deslocar uma garagem de ônibus urbano, porque normalmente ela está perto de onde o ônibus circula. E onde o ônibus circula, normalmente, está no meio da cidade ou no meio de alguma estrutura urbana, né, que não permite que você, ou é mais complexo se fazer novas instalações de infraestrutura elétrica, né? Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem que olhar com bastante cuidado. Eu acho que capacidade também de produção das montadoras nacionais para o ônibus elétrico existe, né? Eu acho que também nós vamos ter uma grande vantagem agora, em relação ao que aconteceu 2, 3 anos atrás. Nós estamos vendo o mercado americano dando sinais de uma pequena retração, o mercado da Europa também. Então, aquela disputa de TACAP por componente, principalmente por bateria, né, por baterias elétricas, tende a diminuir, tende a aumentar a oferta. Provavelmente nós não vamos ter esse gargalo da falta de componentes, mas precisa ter infraestrutura, né? E quem vai cobrar isso é o operador, porque o operador não vai conseguir operar se ele não tiver infraestrutura para carregar, né? A Mercedes já está chamando atenção para isso desde o ano passado, né? Eu lembro que eu conversei bastante com o Valtinho ano passado no Seminário Brasil Elétrico que a gente fez, né? O Valtinho já chamava atenção para essa questão de que não adianta incentivar muito a venda se não colocar ali a infraestrutura, porque se não tiver como carregar o ônibus não vai sair, não vai conseguir sair andando se não carregar a bateria, né? É mais ou menos isso. Bom, deixa eu, já que o Bacelar deu um recado aí para os nossos amigos, deixa eu aproveitar para dar outro. Meus amigos, não se esqueçam de se inscreverem aqui no nosso canal para serem informados sobre as nossas próximas atrações. Agora, o Leoncini, ainda dentro dessa questão ambiental, né, no que diz respeito às alternativas energéticas, dentro das tantas opções que nós temos hoje já, eletricidade, diesel, biodiesel, hidrogênio, célula de combustível, etc. Como você acha que vai ser o futuro no segmento de caminhões? A gente pode esperar soluções diferenciadas para veículos de longas distâncias e veículos urbanos? Mas eu acho que a gente tem que esperar isso, né? Soluções diferentes para distâncias diferentes, né? Então nós vamos ter uma solução
para o veículo urbano, uma solução para o veículo de média distância e uma solução completamente diferente para o veículo de longa distância, né? Tem o portfólio que está em cima da mesa hoje, que é o elétrico, né? E aí esse fica restrito ao urbano e média distância. Na Europa, 600 quilômetros para eles é longa distância, então eles vão ter alternativa de longa distância elétrico. Aqui no Brasil, 600 quilômetros não adianta muito, adianta para algumas rotas, então também vai ser uma opção para algumas rotas, né? A própria Mercedes tem 3, 4, 5 soluções aí de 300, 400, 500 e 600 quilômetros elétrico, né? E as outras montadoras também vão ter, evidente. Agora, quando a gente fala nas nossas distâncias aqui, por exemplo, Sinop, Miritituba, né? 1.000 e poucos quilômetros. Cara, primeiro que no agro não vai elétrico. Eu acho muito difícil isso acontecer. E segundo que você não tem capacidade de bateria. E outra, nenhum transportador aqui no Brasil que anda com 74 toneladas vai querer andar com 40 toneladas. Né? Então, nós vamos ter que partir para uma outra solução. Por isso que eu sempre falei que assim, não adianta a gente ficar olhando para o hemisfério norte e achar que nós vamos trazer as soluções e elas vão ser um plugin aqui no Brasil. Algumas sim, para algumas rotas sim, para fazer parte de um portfólio de soluções sim, mas nós vamos ter que ter alguma coisa muito específica para a gente aqui, né? Por causa da nossa característica de rodar mais pesado e rodar mais longo, né? Então eu vejo com bons olhos o hidrogênio, talvez não a célula, porque a célula ainda é uma tecnologia super cara, né? É uma tecnologia que você tem que dominar o hidrogênio a menos 250, menos 260 graus nos tanques, né? Para poder rodar com ele. Então isso tem que ter uma tecnologia de cooling por trás muito robusta, que custa. Mas o hidrogênio no motor a combustão eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que ainda o Brasil pode ser um grande player de hidrogênio verde no mundo, né? Mas também acho, Márcio, que a gente tem que olhar para o biodiesel, né? Com todos os desafios que tem o biodiesel, mas eu acho que a gente tem que olhar para o biodiesel. E nós temos que prestar muita atenção também, porque o Brasil é um país gerador de biomassa, né? Então, quando a gente olha as características que nós somos avitários em gás, né, de petróleo, e nós também somos grandes geradores de biomassa, nós também temos que olhar um pouco para o gás, não o liquefeito de petróleo, porque eu acho que ele simplesmente é um degrau, é um step entre o primeiro e o segundo piso, né? Porque ele não deixa de emitir, então ele não é zero emission, mas, por exemplo, o biometano, né? Que aí pode ser uma alternativa, pode ser alguma alternativa em algumas rotas. Então, eu acho que o cliente, infelizmente, o transportador, ele vai ter que ter bastante maturidade e vai ter que entender muito bem em quais rotas, para quais contratos, qual a logística e que tipo de solução para ser zero emissão ele vai ter que usar. Isso vai trazer uma complexidade adicional para os transportadores aqui no Brasil, mas, assim, faz parte do processo, né? Quanta coisa para fazer ainda nesse paizão, né? Então, Cine, a gente já falou um pouco aí sobre assim, transferência de conhecimento, né? O quão nobre é isso, né? Quão importante é isso. E aqui a gente, no Papo de Garagem, a gente já procura dar a nossa contribuição, né? Exercitar aqui, incentivar que os nossos entrevistados transmitam o conhecimento deles de alguma forma, né? Até porque boa parte da nossa audiência aqui é formada por jovens. Eles desejam construir uma carreira profissional de sucesso, tão brilhante quanto a sua. A gente já falou aqui, você tem uma trajetória profissional brilhante, incrível. Quais dicas que você podia dar para esses jovens que estão nos assistindo agora e que gostariam de tentar seguir o teu exemplo? Ricardo, Márcio, eu acho assim, ó, eu sempre falo e eu sempre, nos grupos que eu participo e também quando eu estava lá na Mercedes, nos grupos com os jovens, com os trainees e etc., assim, ó, uma característica que eu acho que o profissional tem que ter e ele não pode perder é ser curioso, né? E ter disposição para aprender, né? Porque, na verdade, assim, ó, eu estou aprendendo até hoje, né? Cada conversa que eu tenho, ou cada interação que eu consigo fazer, cada leitura que eu faço de autodata, né? Eu tento extrair ao máximo as informações que estão lá e tem aprendizado, né? Em todas essas interações tem aprendizado. Então, minhas dicas seriam para quem está começando na carreira, primeiro, né? Mantenha a curiosidade super aguçada, né?
procure extrair coisas, aprendizados das interações. E interação que eu falo é com o seu colega que é mais experiente, um cliente, um concorrente, uma revista, um artigo, né? E na nossa época, né, Márcio, lá atrás não tinha tudo que tem hoje online, internet disponível. A gente ia na revista folheada, né, para ter informação e demorava para chegar e etc, né? Então eu acho que esse é o espírito. E uma coisa, Ricardo, que eu acho super importante, assim, eu vejo muita ansiedade nos jovens hoje, né, de querer queimar etapas do processo, né? Assim, aquela ansiedade de eu tenho que fazer, e se em 3 anos eu não for, eu vou mudar, e etc. Cara, eu fiz minha carreira em 2 empresas, né? E assim, talvez se eu tivesse mudado 5 vezes de emprego, eu não tivesse a carreira que eu tenho hoje, né? Eu acho importante você ser gestor da sua carreira, né? Você ter uma profunda capacidade de se autoavaliar e falar assim, cara, eu tenho deficiência nessa área, e aí ir buscar preencher essa lacuna, né? Hoje tem muita coisa que inclusive é gratuita em universidades lá fora, que você pode fazer online, você pode fazer à distância, né? Então eu vejo os jovens ansiosos e esperando que alguém faça a gestão da carreira deles. E isso não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Eu acho assim, o executivo daqui para frente, ele tem que ser um autogestor da carreira dele, né? E lógico que ele tem que, aonde ele estiver, ele tem que sentar com o gestor dele e falar, olha, eu queria me desenvolver aqui, eu queria me desenvolver lá, eu acho que eu preciso disso, eu preciso daquilo para cumprir minha função melhor. E aí sim, as organizações, dentro das organizações que cuidam das pessoas, tem que prover esse tipo de conhecimento, de preenchimento de lacunas, né? Mas, assim, menos ansiedade, né? Mais autocrítica e mais busca por conhecimento, porque, assim, a única coisa que sobra no final e que te faz ser diferenciado em relação ao resto é o conhecimento que você tem, né? Então, se você não adquire isso, você vai ser bastante superficial nas interações, isso não vai criar laços profundos, né? Isso não vai construir pontes, e aí talvez você não consiga chegar onde você está pensando em chegar, né? Se eu pudesse compartilhar, era isso que eu teria para compartilhar, né? Acho que isso é o básico, né? Muito bom, Leoncini. Leoncini, foi uma honra estar aqui contigo hoje. Eu queria te agradecer muito por ter aceitado esse nosso convite. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa nossa conversa foi muito importante para todos os nossos amigos autoespectadores aqui no Papo de Garagem. Não, sem dúvida nenhuma, eu vou emendar as palavras do Márcio aqui, né? Nossa, não tem como expressar os agradecimentos, sem dúvida nenhuma, a riqueza de conhecimento que você destilou aqui, ela é rara. Ela é rara. E não é só esse conhecimento, né? É a disposição de compartilhar. Tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando, né, Leoncini? Às vezes a gente se defronta com pessoas que conhecem muito de determinado assunto, mas ela não sabe ou não quer compartilhar. E a gente fica muito feliz quando a gente convida um entrevistado, vem aqui, ele se predispõe a compartilhar esse conhecimento, né? Obviamente dentro dos limites que a gente tem aqui, inclusive de tempo, mas, nossa, todo agradecimento é pouco para a sua gentileza. Gente, obrigado vocês pelo convite, ó, e continuem construindo isso que vocês vêm construindo aí. Esse Papo de Garagem agora é mais uma pimentinha aí nessa super receita que vocês fazem aí de informação para o segmento, né? E isso é super importante, assim, e muda a vida de muita gente, porque, assim, de novo, né? Conhecimento com precisão, conhecimento que você pode usar no dia seguinte, numa interação que você vai fazer, é super importante para os profissionais do segmento, né? Então, ó, parabéns para vocês aí, de novo, né? E sigam contando comigo aí no que vocês precisarem, eu estou à disposição. Obrigado, Leoncini. Obrigado, Leoncini. Um abraço para você, ótima semana. Bom, falando em agradecimentos, eu acho que sempre é importante lembrarmos que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Parafuso Continental, a Veloy, a Unidas e a Jato Dynamics, e que também é apoiado pela ABLA e pela Fenalto. Meus amigos, novamente foi uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Se vocês gostaram, deixem aqui o seu like e não se esqueçam de ativar as notificações para não perderem o anúncio das próximas atrações dos nossos programas. Eu me junto ao Márcio também agradecendo imensamente a audiência de vocês, a atenção de vocês.
Espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo que a gente entregou. E não deixa de escrever os seus comentários aqui embaixo, com sugestões, podem ser críticas, não importa. Elas são fundamentais para a gente continuar aperfeiçoando o programa, para que a gente entregue cada vez mais qualidade de conteúdo para vocês. Até a próxima. Até já.